Olá, boa noite. Vamos para a Voz da Profecia hoje. Palavra de Deus para você nesse momento com o pastor Gilson Brito. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem Lucas, da Palavra capítulo de 2. Deus. Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem com você? Como é que estão aí os seus dias? Você está feliz? Está contente? Tudo certinho? Então, Tudo certinho. glorifique a Deus, manifeste sua gratidão ao Senhor Amém. por suas bênçãos. Mas se você tem vivido aí dias difíceis, passado momentos assim de aridez, de turbulências, de problemas, confie para valer no Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Mesmo Amém. nas horas difíceis, Ele não nos abandona e Ele permite as dificuldades exatamente para que nós aprofundemos nossa caminhada com Ele e cresçamos, amadureçamos como cristãos e também como indivíduos. Exato. Deus permite as dificuldades para que nós nos tornemos pessoas melhores. Confie nisso e mantenha firme e inabalável a sua fé no seu Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10, está escrito assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Estas palavras foram ditas pelos anjos de Deus aos pastores que, na noite em que Jesus nasceu, lá em Belém, na Judéia, estavam cuidando dos seus rebanhos, das suas ovelhas nos campos. Que mensagem maravilhosa! Exato. Que privilégio tiveram aqueles pastores que receberam a mensagem relativa ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas pensando em nós hoje, em pleno século XXI, quando a gente estuda a Bíblia, para quem a palavra de Deus aponta? Você sabe que, pensando no Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, existem inúmeras referências à vinda do Messias, ao Salvador, a Jesus. Mas e quanto a nós que vivemos na era cristã? Se a gente pensa em especial agora no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, para quem a Bíblia aponta? Qual é o personagem principal da Bíblia quanto ao Novo Cristo. Testamento? Não tenha dúvida. O mesmo do Antigo Testamento. O personagem principal é o libertador, é o salvador, é o descendente da mulher, aquele que viria para ser o nosso salvador. Jesus, sempre Jesus. A Bíblia mostra o nascimento de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Sim, ele vive. Também sua intercessão. Significa que Cristo está agindo hoje por você e por mim, mas acima de tudo, a palavra de Deus, quando se refere a Cristo, em especial no Novo Testamento, a ênfase está na sua segunda vinda. Essa é a nossa bendita esperança, a nossa grande expectativa. Até porque, que adiantaria Jesus vir à Terra, nascer, viver, morrer, ressuscitar, se ele não voltar para nos buscar, se ele não retornar para buscar a sua igreja? Por isso eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, não olhe apenas para o passado, para o garotinho da manjedoura.
ou para o Curtir a live aí, sofredor da cruz. para que mais pessoas Veja possam o ter acesso. futuro. A realidade passada aponta para a esperança futura. O sacrifício passado aponta para a glória futura. Ao olhar o passado, renove sua confiança no futuro. Jesus veio para sofrer e morrer, para nos salvar da culpa e do domínio do pecado. E ele virá a segunda vez para nos libertar até mesmo da presença do pecado, do mal. Cristo virá para aniquilar o mal e decretar a definitiva vitória do bem. Oh, glória a Deus por isso! E você me dirá, o que devemos fazer até que ele volte? Então eu quero concluir estas reflexões com esse tema de boas novas de grande alegria, com as palavras que estão na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 23. Está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E agora, a partir do verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Amém. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oh, amém. Glória a Deus por essa palavra inspirada. A mensagem é esta: permaneça firme na sua bendita esperança. Não vacile. Quem fez a promessa é fiel. Aquele que veio, esteve entre nós, morreu e ressuscitou. Ele prometeu que virá uma segunda vez. Sua promessa é fiel. Ele não mente. Por isso, não abandone a sua confiança. Existe sim um galardão, uma recompensa para aqueles que confiam no Senhor. E a palavra de ordem desse texto que lemos na carta aos Hebreus é esta: perseverança. É assim, não desista. Os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. Continue confiando em Deus e vivendo no centro da vontade de Deus, porque aquele que vem virá e não tardará. Continue vivendo pela fé, não retroceda, porque os que retrocedem, está escrito, eles retrocedem para a perdição, mas aqueles que perseveram na fé, eles perseveram para a conservação da alma, eles perseveram para a salvação, para a vida eterna. Que Deus te abençoe, que as boas novas de grande alegria, pela primeira vinda de Cristo, se transforme também em boas novas de grande alegria, pela certeza que você e eu temos de que Jesus virá outra vez. E juntos nós estaremos uns com os outros e todos, para sempre, com o nosso Senhor. Aconteceu na plenitude do tempo. Cristo vem e ele prometeu, né, que ele vem, ele vai voltar. A promessa é fiel, é real, vai acontecer. Ou seja, ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, que Cristo vem em glória e majestade e ele vai estabelecer o seu reino para sempre. Agora, essa promessa, ela está acima da outra promessa que havia sido feita, que é exatamente a promessa da primeira vinda de Cristo, que já foi cumprida. Se esta primeira já foi cumprida, o que dizer então da segunda? Também será cumprida. Ou seja, Cristo vem em glória e majestade para receber os seus, aqueles que aceitaram a sua morte, o seu presente de vida eterna. Olha como é bonito você pensar assim. Breve Jesus voltará. Ele vem, ele vai voltar, ele prometeu. Breve virá, breve virá.
Jesus voltará. Essa é a nossa esperança. Há quanto tempo já contamos a história de que ele veio para salvar os perdidos. Há quanto tempo já cantamos a glória de que também virá buscar os remidos. Mas uma outra plenitude haverá para cumprir assim o tempo de Deus, e o seu propósito se completará, para que Jesus se torne Glória a Deus. Ele vem. Bom. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Essa é a nossa certeza. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Mas se acharmos que esse tempo não chega e que a promessa se demora a cumprir, vamos cantar para apressar sua vinda e o grande dia em que iremos subir. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Amém. Glória a Deus. Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso Deus bendito. Senhor, nossa gratidão profunda e sincera, porque Tu és o desejado de todas as nações, a brilhante estrela da manhã, o pão da vida, a água da vida, o bom pastor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e nosso maravilhoso conselheiro. Ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda glória, hoje e para sempre. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
104,9. A rádio Coração FM 104,9. Você ouviu aí a voz da profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Olha, quando nós paramos para pensar a respeito da volta de Cristo, devemos analisar que essa volta de Cristo ela está alicerçada na primeira vinda. Ou seja, Cristo prometeu que voltará, mas ele veio a primeira vez e em diversas vezes na Bíblia nós encontramos no Antigo Testamento profecias que falam da vinda do Messias. A começar por Gênesis 3,15, ali uma referência, né, sobre o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas você vai encontrar vários textos na Bíblia, no Antigo Testamento, falando a respeito da primeira vinda de Jesus. E esses textos apontavam para a vinda de Cristo. Aí você fala assim, mas qual a relação que tem entre esses textos com os nossos dias? É que essas profecias se cumpriram. Quer ver essas profecias? Vamos abrir aqui algumas delas, falando a respeito da vinda do Salvador. Aqui no livro do profeta Isaías, nós podemos considerar aqui Isaías capítulo 7, verso 14, é uma profecia que foi uma profecia de Isaías. Isso aqui foi escrito 600 anos antes de Cristo, certo? Isaías capítulo 7, verso 14, diz assim, aqui ó: Eis que a virgem conceberá e dará, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará o nome de Emanuel. Na Bíblia, essa profecia lá no Novo Testamento está citada no Evangelho de Mateus, no contexto ali do sonho de José, né, quando José estava querendo assim se negar ter assim o seu casamento com Maria por achar que ela estava traindo ele. Aí então o anjo fala que é obra do Espírito Santo, e ele cita o evangelista, quando conta essa história, que o anjo veio até o sonho de José e falou com ele, ele cita esse texto, que a profecia já dizia 600 anos antes que Jesus Cristo nasceria de uma virgem. Aqui nós podemos ver também no capítulo 9, verso 6, um outro texto falando a respeito da primeira vinda de Jesus. Diz assim, ó: Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mais uma profecia messiânica a respeito da vinda de Cristo, que Jesus Cristo viria aqui e nasceria aqui na terra. Aqui está se referindo exatamente ao nascimento de Jesus. Lá em Miqueias 5, verso 2, fala que Jesus nasceria na cidade de Belém, em Belém da Judéia. A Bíblia fala exatamente ali a cidade local que Jesus Cristo nasceria. O profeta Oséias, ele cita ali também um texto que o Senhor Jesus ele iria para o Egito. Existe uma profecia de Oséias, o qual se refere à ida de Jesus para o Egito, ou seja, o profeta fala assim, do Egito eu chamei o meu filho, em outras palavras. Aí então o Senhor estava dizendo que de certa forma Cristo passaria um tempo no Egito. Foi exatamente o que aconteceu.
quando Jesus ele foi perseguido por Herodes para que ele pudesse ser morto. Mas aqui não tem só sobre o nascimento de Jesus, não. Tem também sobre a sua vida. Vamos ver outras profecias aqui, ó. Aqui no livro de Isaías ainda, no capítulo 50, você vai encontrar uma profecia muito interessante, que está escrito assim, ó. Isaías capítulo 50, verso 6. Diz assim, ó. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que arrancaram meus cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. O que está dizendo Isaías aqui? Isaías está dizendo de uma forma bem clara de que Jesus seria o quê? Espancado. Foi o que aconteceu no momento que ele foi preso, ele foi julgado por Pilatos, né? Teve aquela situação que Pilatos pediu que escolhesse entre Cristo e Barrabás, e o pessoal escolheu Barrabás e mandou crucificar Jesus. O profeta Isaías já estava dizendo 600 anos antes que Jesus Cristo seria o quê? Espancado, ou seja, os soldados romanos iriam bater na sua face, iriam cuspir nele. Quando você lê o relato da crucificação de Jesus, você vai perceber que é exatamente isso que aconteceu, conforme está escrito lá em Mateus, no capítulo 27, quando a Bíblia diz assim que os soldados romanos escarneciam de Jesus, batiam com a vara na cabeça e cuspiam nele. E no Sinédrio é a mesma coisa. Jesus Cristo ele foi cuspido, ele foi ultrajado, conforme a profecia de Isaías. Isaías 600 anos antes já dizia. Um outro texto, que é o texto mais clássico do Antigo Testamento, que fala sobre a vinda de Jesus, é Isaías 53. Isaías 53 tem aqui algumas profecias que nós podemos considerar, né? Essas profecias, elas se cumpriram na vida de Jesus. Vamos ver Isaías 53, diz assim, ó, no verso 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui, Isaías está dizendo primeiramente que Cristo seria o quê? Desprezado. Ele seria tido como um homem rejeitado, homem de dores e que sabe o que é padecer. Durante toda a sua vida, Jesus foi, de certa forma, rejeitado pelas pessoas. E não foi só durante o período do seu julgamento, da sua crucificação. Durante toda a sua vida isso aconteceu. Porém, aqui Isaías ele se refere também ao seu sofrimento. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e levou sobre si. Lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas também, quando relata ali a cena de Jesus no Getsemane, fala exatamente de Jesus sentindo uma angústia profunda, que ele chega ao ponto de dizer lá em Mateus 26, verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, ele estava tão angustiado, tão sentindo o peso do pecado de uma forma tão profunda na sua mente, que ele sentiu uma angústia mortal. É exatamente o que Isaías está dizendo aqui.
E ele foi traspassado pelas nossas transgressões, diz o texto. Ele foi oprimido, ele foi humilhado. Sabe o que é você ser oprimido, você ser humilhado? Ele foi traspassado. E traspassado quer dizer o quê? Traspassado quer dizer, de certa forma, que ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele foi moído. É como exatamente aconteceu com Jesus na cena da flagelação, né? Quando Jesus ele na verdade foi flagelado pelos soldados romanos. A Bíblia diz que eles batiam em Jesus com a vara, bateram primeiro em Jesus com a vara e depois bateram em Cristo com um chicote também. Então ele foi chicoteado, ele foi espancado, ele tomou muitas pancadas ao mesmo tempo que ele também carregou sobre si o fardo dos nossos pecados. E a Bíblia fala também que Jesus, eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Interessante, assim, essas profecias elas se cumpriram. Você vê que o Antigo Testamento elas já falavam a respeito disso, da vinda do Messias sofredor. Aí então diz o texto aqui, né, que ele foi oprimido e humilhado e não abriu a boca diante do Sinédrio, diante de Pilatos. Jesus não abriu a boca para reclamar de ninguém. Pelo contrário, ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. A profecia já dizia 600 anos antes que isso ia acontecer. Aqui no Salmo 22, você talvez goste muito do Salmo 23, né? Mas um salmo que é muito interessante, e seria muito interessante você dar uma lida depois, é o Salmo 22. Tem um outro salmo aqui também, são dois salmos que falam sobre a vida de Jesus, mas o que eu vou abrir para você aqui é o Salmo 22. Presta atenção no que está escrito no Salmo 22. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparastes? Agora me responda, onde está escrito isso aqui na Bíblia Sagrada? Em que lugar é muito falado esse texto? Você quer ver? Vou abrir com você. Se você abrir aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, olha só. Eu citei para você o Salmo 22, verso 1. Agora vejamos o que está escrito no Salmo, no livro de Mateus, no capítulo 27, verso 46. Diz assim, Por volta da hora 9, Jesus exclamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Quer dizer, o Salmo 22 está exatamente no texto que fala da crucificação de Jesus. E se você voltar aqui para o Salmo 22, você vai perceber que aqui é a profecia do Messias crucificado. Ou seja, aqui no texto de Salmo 22, no verso 16, fala assim, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Foi o que aconteceu com Jesus, transpassaram, furaram as suas mãos e os seus pés. Aí ele diz assim, no verso 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, no capítulo 19, na verdade, quando você vê ali a cena da crucificação de Jesus, o evangelista João cita esse texto aqui, quando fala que os soldados romanos, eles estavam ali ao pé da cruz de Jesus, lançando sortes para ver quem ficaria com a túnica dele, que era uma túnica sem costura. Então, eles lançaram sortes ali e um deles ficou com aquela túnica. O fato é que a profecia se cumpriu à risca. Então, você vê que todas as profecias se cumprem à risca no ministério, na vida de Cristo.
Uma outra profecia que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, que é muito interessante, eu gostaria de mencionar com você. Aqui de novo, Isaías 53, agora é o verso 12. Estou abrindo algumas profecias para você entender que as profecias que de fato foram faladas a respeito do ministério de Cristo se cumpriram. Aqui, ó, Isaías capítulo 53, no verso 12, ele diz assim, ó: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou sua alma, foi contado com os transgressores, de modo que levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A Bíblia diz aqui, de certa forma, que, olha só, ele foi contado com os transgressores. Jesus seria tratado como um criminoso. É o que o texto está dizendo aqui em Isaías 53. Por isso que lá no Salmo, o salmista já dizia, olha, vão repartir as vestes dele. Vão, ali quando ele estiver na cruz, crucificado, eles repartirão entre si as suas vestes. É o que está lá em João capítulo 19. Aqui no próprio Isaías 53, no verso 9, diz assim, ó: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. O que está dizendo aqui o texto de Isaías? Isaías está falando que quando Jesus morresse, ele seria sepultado no túmulo de um rico. E é exatamente isso que acontece. Quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 19, você vai descobrir aqui que quando José de Arimateia vê que Jesus está morto, ele então pede a Pilatos que tire o corpo dali. E Jesus, de fato, José de Arimateia, ele tira o corpo junto com Nicodemos. E o que é que eles fazem? Eles fazem o sepultamento de Jesus. E a Bíblia vai dizer aqui que José de Arimateia e Nicodemos eram homens ricos, conforme diz o texto de Isaías lá, que com o rico ele esteve na sua morte. E aí, então, Jesus foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, que ele havia preparado para algum momento. Então, o fato é que aquela sepultura foi preparada para que o Cristo fosse sepultado nela. E aí, você vê que as profecias, elas se encaixam. Ó, você vê que se você ligar tanto o Novo como... Se você ligar o Antigo com o Novo Testamento, você vai ver que as profecias da vida de Jesus se cumpriram. No Salmo 16, verso 8, está escrito ali também que Jesus Cristo ressuscitaria no terceiro dia. Ou seja, o salmista Davi fala que o Senhor não permitiria que o seu santo visse a corrupção. Ou seja, o salmista ele se refere à ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitaria, o seu corpo não seria decomposto, não entraria em estado de decomposição. Agora você percebe, ó, todas essas profecias que eu acabei de mencionar para você, elas têm assim aquela linguagem, né, para a primeira vinda do Messias. Ou seja, Jesus Cristo, um servo sofredor, é aquele que vem para sofrer e morrer pelos pecados da humanidade. Agora eu vou lhe mostrar outras profecias do Antigo Testamento também, agora falando de uma outra vinda do Messias. Vamos ver rapidamente? No livro de Daniel, se você tem sua Bíblia aí, marque comigo aí, Daniel capítulo 2. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 2,
nós encontramos uma profecia no verso 44. Diz assim, ó: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui está falando do estabelecimento do reino de Deus. Quer dizer, nos dias modernos, nos dias atuais, é o que a profecia está falando aqui, o Deus do céu há de suscitar um reino que jamais será destruído. E agora eu pergunto para você, se aquelas profecias lá da morte de Jesus, da forma como ele seria tratado, da forma como ele nasceu, de toda a sua vida aqui na terra se cumpriram, por que essa profecia aqui não vai se cumprir? E aí? Quer ver mais? Mais uma outra profecia bíblica. Aqui no livro de Daniel ainda, no capítulo 7, ele está apenas citando essa profecia de Daniel 2, verso 44. Uma forma assim, o profeta, na verdade, ele está dando agora uma nova, está falando de uma forma diferente, a mesma linguagem. Ele está escrito assim, ó, 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado a glória, o domínio, o reino, para que os povos e nações de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é eterno, e não passará o seu reino, o seu reino jamais será destruído. Veja que Daniel tem uma ênfase bem clara aqui na Bíblia. O reino de Deus é eterno. Ele não vai passar. Então, Daniel está dizendo assim, olha, vem o reino de Deus. Ele vem nas nuvens do céu. Aqui está ligado com o Apocalipse 1, verso 7, quando fala assim, que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Agora eu pergunto para você, essa profecia vai se cumprir ou não vai? Vai sim. Ela vai se cumprir, como as outras demais se cumpriram. E agora no verso 28 está escrito assim, ó. Aqui, ó. O verso 27 diz assim, ó. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e os domínios lhe servirão e obedecerão. A palavra de Deus está dizendo aqui mais uma vez, ó, Cristo vem, e ele vai estabelecer um reino que é um reino de justiça, um reino que jamais passará para outro povo. Agora eu pergunto para você, essas profecias aqui se cumprirão ou não se cumprirão? Então, por que eu estou citando essas profecias todas? É porque assim, ó, a maior promessa da Bíblia é a volta de Jesus. Desde assim Adão até Cristo aparecer aqui na Terra, a maior promessa que existia era a primeira vinda do Messias. Deus tinha várias promessas de bênção sobre o seu povo e tal, mas a maior promessa que existia era de que o Cristo viria para salvar o seu povo do pecado. Agora, ele veio, morreu, ressuscitou, no terceiro dia ascendeu aos céus, mas ele disse, eu vou voltar. E são essas profecias aqui que estão garantindo isso. A garantia está por trás dessas profecias que vão se cumprir. Você está entendendo? Então, se essas profecias são reais, as outras profecias da vida de Jesus se cumpriram, essas daqui se cumprirão também. E Deus está dizendo para você o seguinte, prepara-te, porque o que ele fala, ele cumpre. E se ele prometeu que Cristo vem para estabelecer o seu reino, um reino eterno, um reino de eterna paz e felicidade,
prepara-te, porque vai acontecer como aconteceram as demais profecias da Bíblia. Não existe meio termo. A Bíblia não é um livro assim que se cumpre pela metade. Não. A Bíblia é um livro completo. O Apocalipse assim tem se cumprido em nossos dias. Você tem visto as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, como um cumprimento das profecias de Mateus, capítulo 24, de Apocalipse também. E, enfim, a Bíblia ela tem mostrado, de fato, o que vai acontecer à volta de Jesus. Agora está você preparado para esse grande evento, para esse grande dia? A palavra de Deus ela é confiável. E ela, nesse momento, é uma luz para guiar você para a vida eterna, para receber a salvação em Cristo. Eu quero fazer uma oração por você para a gente encerrar esse momento aqui. Mas se você não entendeu essas profecias que eu citei aqui de maneira rápida, nosso tempo aqui é curto, é objetivo, mas se você quiser estudar mais a Bíblia, faça contato comigo, 8190-9799, desculpe, 9259-8793. O número é 92598793 DDD 75. Se você quiser estudar a Bíblia, faça contato comigo e eu vou assim ter o prazer de ir na sua casa estudar a palavra de Deus com você e orar por você também. Amém? Vamos orar nesse momento. Que Deus visite você, trabalhe na sua vida e faça de você uma pessoa vitoriosa. Ó Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, eu estou agora, Senhor, orando com uma pessoa que nesse momento entrega a vida ao Senhor Jesus e toma a decisão de estudar a Tua Palavra, de se preparar para o tempo do fim. As profecias estão aí se cumprindo, Senhor, como todas essas que eu já mostrei aqui com relação à vida de Jesus. O Senhor falou que Cristo viria, que nasceria de uma mulher, aconteceu, Ele veio, nasceu de uma mulher, falou que Ele sofreria e de fato aconteceu. E a salvação hoje está garantida para todo aquele que nele crê. Mas a tua maior promessa, Senhor, é de que o Senhor Jesus voltará para estabelecer o seu reino. E agora, Senhor, essas profecias também estão se cumprindo. Ó Deus, visita este lar, visita esta família, trabalha aqui na vida desse querido amigo ouvinte, que o Espírito Santo ajude esta pessoa a se preparar para a volta de Jesus, porque também vai acontecer. Ó Deus, faz a tua obra, anima esta pessoa, sua família, e assim esteja trabalhando aqui nesta casa, nesse lar, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido amigo ouvinte, e a sua família, e eu agradeço a você que está conectado aí com a programação. A programação vai dar seguimento no bloco das 10 com o programa Bíblia Fácil. Pastor Felipe Amorim vai estar falando um pouco mais sobre esses assuntos aí, sobre a Bíblia Sagrada também, tá bom? Amanhã você vai ter o programa aqui comigo, não perde não, que amanhã o programa vai ser muito interessante aqui. Eu agradeço a você pela sua audiência, que a graça e a paz de Cristo esteja com você mais uma vez essa noite. E a você que está aqui na live, eu agradeço também pela sua participação. Agradeço mesmo. Que Deus abençoe